Olá, estamos começando a terceira aula de eixos temáticos. Eu sou o professor Matheus Melo e hoje nós iremos falar um pouquinho sobre informação e tecnologia. Esse é o nosso eixo. Professor, começa a conceituar para mim o que é tecnologia, o que é informação. A gente vai começar partindo do princípio que a tecnologia ela é um desenvolvimento científico, que a tecnologia é um produto da ciência, é a aplicação prática do conhecimento científico. Isso porque a tecnologia ela pode ser definida como um conjunto de instrumentos, métodos e técnicas que visam a resolução de um problema. Se nós pensarmos no nosso cotidiano, né, no nosso dia a dia, seja ele qual espaço nós estivermos vivenciando, seja em casa, seja em determinado mercado, em determinado shopping, em determinado bairro que nós estejamos, a tecnologia ela se faz presente, direta ou indiretamente, né? Por exemplo, quando nós pensamos nas nossas casas, nós utilizamos os meios de comunicação, como celulares, como televisores, mas também as tecnologias estão presentes nas redes de internet que estão plugadas em nossas casas justamente para nos fazermos acessar um outro mundo, um mundo mais virtual. Nós também temos as redes de energia que conectam e levam a eletricidade para as nossas casas, assim como para diversos espaços dentro de um mesmo centro urbano ou um centro rural. Ou seja, a tecnologia, né, os recursos tecnológicos, eles advêm principalmente das pesquisas científicas, das inovações científicas, a fim de resolucionar, potencializar e agilizar a vida humana, né, em diversificados setores. Por exemplo, eu trouxe até aqui para vocês que a tecnologia é a aplicação prática do conhecimento científico, né? São por meio de estudos, né? São por meio de pesquisas muito bem apuradas, muito bem desenvolvidas, né? Partindo para o desenvolvimento de equipamentos, né? Com a aplicação de técnicas, métodos que vão possibilitar a criação de uma alternativa que substitua, né, que mobilize e que facilite a vida humana, o setor produtivo, o setor político e principalmente o setor econômico. Trouxe aqui para vocês alguns setores que eles podem ser, que vocês podem visualizar como tecnologia, né? Claro que eu trouxe esse, mas existem diferentes outros. Por exemplo, os setores sociais, no quesito principalmente de mobilidade. Hoje em dia nós temos mecanismos, meios de transporte que eles são cada vez mais rápidos, né, que nos fazem nos deslocarmos dentro de um mesmo espaço ou de espaços diferentes em um curto espaço de tempo, né? Nós temos os meios de transporte como aviões, como principalmente nos centros urbanos nós temos os carros, né? Hoje em dia, se eu quero sair da minha casa e ir a um determinado shopping, fazer uma compra, ou um determinado mercado, ou fazer uma compra do mês, né? Ou fazer uma compra de lazer, é só eu pegar o meu carro, se não tiver carro, pedir um carro pelo aplicativo e ele vai me deslocar. Saindo de casa até o shopping vai demorar 5 minutos. Ou seja, para deslocar 2 quilômetros, 3 quilômetros dentro de um centro urbano, eu precisei me deslocar, eu precisei de um tempo de 5 minutos. O que é diferente se eu precisasse ir a pé até o shopping, percorrer 2 ou 3 quilômetros. Levaria horas para percorrer, para ir até o shopping e voltar. Ou seja, né, um meio em que a tecnologia ela pode ser aplicada. Obviamente que nós podemos ampliar essa escala, né? Nós podemos sair, por exemplo, do Brasil e ir até os Estados Unidos em questão de horas, né? Não mais questão de dias, noites, né? Dias e noites dentro de um barco, por exemplo. Nós temos o setor econômico, a internacionalização das moedas. É um setor bem interessante quando nós falamos de tecnologia. Hoje em dia, não necessariamente você precisa ter um dinheiro de papel para fazer uma determinada compra. Se você tiver um celular, né, e o seu celular estiver cadastrado, né, estiver pareado com os aplicativos dos bancos com o qual você possui uma conta e possua dinheiro, você consegue fazer uma conta simples, você consegue fazer uma compra muito simples, né? Você não precisa nem estar com cartão, só aproximar o seu celular que você já vai conseguir desenvolver e desenrolar essa compra, né? Justamente porque as moedas, e isso não se limita somente ao espaço, né? Porque as moedas estão cada vez mais internacionais. Se nós pensarmos, por exemplo, os aplicativos de compra online, nós temos o AliExpress, que você baixa um aplicativo, que é um aplicativo virtual, um mercado, um shopping virtual, ao qual você consegue fazer compras em outros países, principalmente no país da China. Você consegue comprar uma coisa, algum produto, um brinquedo, um acessório, uma roupa, um boné, uma corrente, né, lá da China, né? Você paga um dinheiro específico, né, convertido ao real, ao dinheiro da moeda nacional, e você vai ter esse produto na sua casa, né, daqui a uns dias, alguns meses, né? Justamente porque as moedas, o mercado, ele está cada vez mais global. As compras e as vendas não se limitam somente ao espaço de origem daquele mercado, né? Por exemplo, se eu estiver
na minha casa, eu tiver produtos que eu possa vender dentro de um aplicativo, eu posso vender, anunciar na internet que não haverá nenhum problema se uma pessoa dos Estados Unidos comprar esse produto, né? Existem os meios de escoamento dessa produção, dessa mercadoria. Também trouxe para vocês os setores produtivos. As tecnologias, elas principalmente ajudaram no setor produtivo, visto que um dos grandes fenômenos, um dos grandes objetivos, talvez, no meio produtivo, das indústrias, do setor agroindustrial, principalmente, foi justamente encontrar uma alternativa que buscasse produzir cada vez mais rápido em um curto período de tempo. Talvez essa seja a grande sacada das tecnologias. As tecnologias, elas se fundamentam, elas são criadas com esse objetivo de encontrar um mecanismo, encontrar uma alternativa que substituísse todos os trabalhos manuais e por um trabalho que fosse mais barato e produzisse cada vez mais em um curto período de tempo. Então, o aumento da produtividade, a gente pode colocar como exemplo a tecnificação do campo. Professor, o que é tecnificação do campo? Eu já te falei que a tecnificação do campo, em uma outra aula, acho que foi na aula de meio ambiente, eu te falei que a tecnificação do campo é quando as máquinas, os setores tecnológicos, eles vão substituir todos os trabalhos das famílias campesinas dentro do espaço rural. Ou seja, as famílias campesinas, né, que precisam plantar manualmente, colher manualmente, cultivar manualmente determinadas safras, vão ser substituídas por máquinas que vão fazer isso bem mais rapidamente, a um custo muito barato, né? um custo que será muito mais acessível, muito mais barateado pelos donos das agroindústrias, e vai produzir e plantar em um curto período de tempo, fazendo com que a produtividade aumente e, consecutivamente, também o aumento de lucros, né? Trouxe também para vocês o sistema político. Por que eu já estou trazendo essas nuances de tecnologia? Porque daqui a pouco nós vamos entender que todos esses fatores tecnológicos, eles comprimem, eles modificam a forma como nós entendemos e lidamos com o espaço ao qual nós estamos inseridos, né, no quesito planetário. Bom, o setor político, quando nós falamos de integração da política, nós temos, por exemplo, órgãos que são internacionais, como a Organização das Nações Unidas, a própria OMS, né, que é um órgão internacional ao qual busca cuidar e traçar metas e agendas voltadas aos planos de saúde. Enfim, nós temos diversificados organismos que atendem a uma demanda que é global. No entanto, nós também temos referências, né, quando um político ele é eleito em determinado país, para que essa eleição ela seja de fato assim validada ou seja reconhecida, muitos políticos ou muitos chefes de nação, muitos chefes, homens e mulheres, presidentes e presidentas, né, de diversificados outros países apoiam a candidatura dessa pessoa, né, apoiam a eleição justamente como um quesito de fortificar. Nós reconhecemos que você ganhou as eleições no seu país e nós estaremos aí tentando trabalhar junto. Ou seja, né, mesmo que seja uma política local, né, e isso também vale para uma escala macro, hein? Se você tem um governador eleito no seu estado, geralmente é um governador que vai ter apoio do presidente da república ou de algum ministro que vai fazer propaganda para que esse político ganhe força em coisas nesse sentido. Justamente porque existe um processo de integração, de conexão entre todos os espaços do globo terrestre, ok? Então a tecnologia, ela integrou a maior parte dos espaços e culturas do globo terrestre, graças aos meios de comunicação e de transporte, que estão cada vez mais rápidos. Hoje em dia nós conseguimos produzir e compartilhar informação de qualquer espaço que nós estejamos inseridos, né? Basta principalmente nós termos um smartphone, mas se não tiver um smartphone, você pode ter algum meio que tire foto, que você, né, aconteceu algum fenômeno aqui, você já vai conseguir publicar, tirar uma foto, depois chegar em casa vai conseguir publicar sobre esse assunto, né? Compartilhar nas suas redes, e aí as pessoas vão começar a compartilhar. Ou seja, um acúmulo, né? Um fluxo cada vez maior de compartilhamento de informações e assim como recebimento de informações. Mas também no sentido de comunicação, nós temos, né, a integração com outros tipos de culturas. Por exemplo, eu, Matheus Melo, professor de vocês, professor de eixos temáticos aqui do Pré-ENEM Uni, eu tenho amigos que eles não moram no Brasil. Tenho um amigo, por exemplo, meu melhor amigo
mora na Argentina, é argentino, então eu consigo me comunicar com ele facilmente, sem nenhum tipo de empecilho. Não preciso mandar uma carta que ele vai receber daqui a 3 meses e só vai me responder daqui a 6 meses. Não, eu consigo mandar uma mensagem para ele, eu consigo mandar foto do que eu estou fazendo. O meu melhor amigo mora na Argentina, assim como também tem um outro amigo que não mora em Porto Velho, que mora em Jaci, Paraná, que é o interior do estado de Rondônia. E eu também consigo me comunicar, fazer chamada de vídeo, ligar para ele quando tem algum problema ou quando ele quer desabafar. Ou seja, as barreiras físicas, elas não são mais um empecilho para o setor, para o mundo que está totalmente tecnificado, que está totalmente tecnologizado. Ou seja, é um conjunto de instrumentos, métodos e técnicas que visam a resolução de um problema. E também eles buscam minimizar os espaços físicos, né? Porque os espaços físicos, eles deixam de ser uma barreira, né? Você pode se comunicar, você pode comprar, você pode consumir a cultura de uma outra localidade que é diferente da sua, ok? Bom, mas professor, quando é que surge a tecnologia? A tecnologia, ela é tão antiga quanto a raça humana, mas a tecnologia mais moderna, ela vai surgir principalmente ali no século XIX, atrelado à Revolução Industrial, com a máquina a vapor, com a hidráulica, com a elétrica e diferentes outros. Naquele momento, né, volta principalmente essa máxima de tecnificação dos trabalhos manuais. A Revolução Industrial, ela é um marco na história econômica e produtiva do mundo, porque ela justamente vai inovar na estruturação dos meios produtivos, né? Vai começar a produzir cada vez mais, em curtos períodos de tempo, aumentar os lucros das grandes corporativas infinitamente, né? Justamente porque desenvolveram pesquisas, desenvolveram alternativas que pudessem substituir os trabalhos braçais e encontrar outras alternativas que produzissem cada vez mais em um período curto de tempo e que custasse bem menos. Ou seja, é uma alternativa para substituir o trabalho braçal e aumentar a produtividade e avanços científicos. Esse era digamos que um problema naquela época, né? Aumentar a produtividade para uma demanda que também estava crescendo potencialmente. Então a sociedade crescia muito. As pessoas, cada vez mais existiam mais pessoas para alimentar, para consumir, para comprar. Obviamente que esse é um dos fatores, né? E além do fator de aumento de lucros, então existia a necessidade de criar essa alternativa, de potencializar, de estruturar os espaços industriais a fim que eles gerassem cada vez mais mercadorias para vender. E os avanços da medicina, como remédios, vacinas, métodos contraceptivos, entre outros. A gente precisa observar o seguinte, que quando, né, nesse período da Revolução Industrial, nós temos muito a migração de pessoas camponesas indo para os núcleos urbanos, né? E a gente tem muitas doenças ocasionadas pela falta de higiene, né? A higiene bucal, a higiene do corpo, né? A higiene corporal, o próprio saneamento básico das cidades era muito caótico, ou seja, gerava muitas doenças. E lembre que eu acabei de falar para você que a tecnologia é justamente uma alternativa que busca resolucionar um problema, e a doença atrapalhava, né? Porque se nós temos uma doença que ela é incurável, nós temos um problema sério, as pessoas vão adoecer e podem levar à morte. Essas doenças podem causar mortes e vão perder mercado consumidor, né? Vamos ter menos pessoas dentro da cidade para consumir o que nós estamos produzindo. Ok, então as indústrias vão investir em medicina, vão investir em movimentos científicos que buscam justamente alavancar as expectativas de vida, alavancar os sistemas de saúde, possibilitar que as pessoas vivessem com uma saúde mais adequada, em meios mais adequados. E aí a gente tem vacinas, os métodos contraceptivos, né? Porque os métodos contraceptivos, eles são um desenvolvimento tecnológico, mas eles são tão presentes aqui no século XIX. Basta nós pensarmos que quando a agricultura era o principal mecanismo de gerar lucros, as famílias precisavam gerar muitos filhos, porque os filhos e filhas ajudavam nos trabalhos braçais das cidades, né, dos campos, né, das pequenas fazendas, das pequenas porções de terra. Isso ali até o século XII. Depois que você tem as pessoas cada vez mais urbanizadas, as pessoas cada vez mais morando nos centros urbanos, ter filhos já é um gasto. Então, se a princípio, até o século XII, ter filhos gerava trabalho braçal e potencializava a produção e o cultivo e plantio das safras, já filhos nos centros urbanos, eles já vão ser um grande custo. Ou seja, os métodos contraceptivos, como camisinhas, como anticoncepcionais e coisas nesse sentido, eles vão ajudar com que as pessoas consigam diminuir a quantidade de filhos que elas
que elas vão ter dentro dos centros urbanos, justamente para não ter tantos custos dentro desses meios, ok? Então, uma resolução de um problema, né? É a ciência, é a tecnologia cada vez mais pondo em prática alternativas que busquem agilizar a vida humana, que busquem potencializar a existência humana. Bom, esse é um conceito muito brando sobre o que é tecnologia. Para a gente conceituar a tecnologia, precisaria pelo menos de 2 aulas. Mas hoje a gente está falando de uma maneira muito mais ampla para que vocês consigam entender. Dando continuidade no nosso conteúdo. Disse para vocês que os meios de comunicação e os meios de transporte, eles estão cada vez mais proporcionando com que as diversas civilizações, as diferentes culturas presentes no planeta Terra, elas consigam se conectar, nós consigamos nos conectar com outras culturas, consumir outras culturas, consumir outros tipos de produtividade, outros tipos de mercadorias que não são somente vendidas no nosso país, ok? Esse conceito vai ser um conceito entendido como aldeia global. Ele é um conceito proposto pelo filósofo chamado Marshall, e ele vai falar o seguinte, que as novas tecnologias eletrônicas tendem a encurtar as distâncias e o processo tecnológico tende a reduzir todo o planeta à mesma situação que ocorre em uma aldeia. Um mundo em que todos estariam de forma interligada. O que ele está falando para nós? O que o Marshall está falando sobre tecnologia? Que os avanços tecnológicos, os avanços científicos e a modernização dos avanços dos meios tecnológicos e desses equipamentos, eles possibilitam com que nós tenhamos acesso a diferentes espaços, né? Como eu falei para vocês. Consumir outras culturas que sejam diferentes da cultura que nós estamos habituados dentro do espaço físico que estamos inseridos, né? Consumir outras mercadorias, assim como nos comunicarmos com outras pessoas, nos locomovermos até essas outras culturas, né? Você quer um grande exemplo disso? Nós estamos em 2021, está acontecendo nesse exato momento as Olimpíadas que estão acontecendo lá em Tóquio, né? Sede das Olimpíadas de 2020, né? Mas estão acontecendo em 2021 por conta da pandemia. Ela é em Tóquio, no Japão, um país oriental. E nós estamos no Brasil, eu pelo menos estou em Porto Velho, Rondônia. Eu consigo assistir naturalmente um jogo ao vivo da seleção brasileira de vôlei, consigo ver a natação, enfim, basta eu ligar a minha televisão e ficar mudando de canal e eu consigo visualizar os jogos ao vivo. E ainda tem conversas, né, com repórteres que estão no Brasil e outros repórteres com repórteres que estão justamente lá no Japão. Ou seja, a distância entre esses dois espaços ela permanece a mesma, mas eu consigo encurtar a forma com que eu estou lidando com esse espaço justamente por conta dos avanços da tecnologia, né? Por conta dos meios de comunicação. Assim como seria muito fácil também eu sair de Porto Velho e ir para o Japão. Se eu quisesse presenciar, se fosse possível presenciar as Olimpíadas lá em Tóquio, eu poderia comprar uma passagem, né? Obviamente, um professor vai, né? Vocês entenderam, é lúdico, gente. Estamos trabalhando com meio abstrato aqui. Eu poderia muito bem sair da minha casa, né? Quer dizer, poderia muito bem entrar no site da companhia de viagens, comprar uma passagem que vá para o Japão e daqui a X horas eu estaria lá no Oriente, né? Estaria lá na sede, no país sede das Olimpíadas, né? Porque eu tenho meios de transporte que eles me locomovem cada vez mais rápido dentro de um mesmo meio, ok? Então, olha aqui, a cultura, né? Quando nós estamos falando de aldeia global, nós estamos falando que o mundo está interligado, que nós temos acesso a todos os espaços, ou pelo menos quase todos os espaços dentro do globo terrestre, justamente porque nós temos a possibilidade, os equipamentos necessários para fazermos com que seja efetivado com que exista essa tecnologia, né? A cultura, os avanços dos meios de comunicação possibilitam acesso a outros pensamentos e culturas existentes no planeta. Por exemplo, mais um exemplo, né? Estou dando muitos exemplos aqui, mas eu faço mestrado na Universidade Federal de Rondônia, né? E nós utilizamos livros e literaturas que eles não são estritamente brasileiros, né? Eu estou lendo um livro de um filósofo que é sul-coreano, mas eu já li livros de filósofos indianos. Ou seja, o conhecimento ele não tem mais limites, meu povo, justamente porque os meios proporcionam com que nós saibamos de diferentes culturas, de diferentes pensamentos que eles não estão presentes somente na nossa cultura.
ok? Olha só aqui, você pode não ter escutado qualquer música desse grupo, mas você sabe que o BTS, eles são um grupo de música coreana, de um estilo chamado K-pop, ou seja, Korean Pop, um estilo musical da Coreia do Sul, né? Você também pode consumir os animes, que eles são oriundos da região do Oriente, do continente asiático. Assim como eu sei também que você já deve ter assistido algum filme de alguma produtora americana, seja ela DC ou a Marvel. Tá vendo? Você tem acesso a outros tipos de produção que eles não são produzidos no seu país. Assim como você não precisa estar próximo de mim para conseguir assistir minha aula, né? Para conseguir entender os conceitos que eu poderia trabalhar em sala de aula com todo mundo junto, se não fosse o contexto pandêmico. Mas você está na sua casa, eu estou na minha casa e nós estamos trabalhando os mesmos conceitos que seriam trabalhados fisicamente. Ou seja, os recursos tecnológicos proporcionaram com que nós, por meio dos meios digitais, né, por meio de uma câmera, por meio de um computador, por meio da plataforma do YouTube, né, assim como por meio da plataforma com que eu tenho que enviar a aula para minha coordenação, para que elas consigam baixar e publicar no YouTube, aqui na página oficial do Prenem, não precisa tudo isso ser físico. Basta eu ter uma internet legal e enviar tudo para a nuvem. Né, para um espaço que ele não é mais físico, para um espaço que ele está um espaço virtual, um espaço digital, ok? Então, principalmente graças aos satélites é com que isso acontece, né? Os satélites que foram postos em órbita da Terra, e aí também já é um avanço tecnológico, justamente porque nós precisamos de meios de comunicação para garantir com que exista essa interligação, as comunicações passaram a ser mais simplificadas, as falas entre as nações também passaram a ser mais simplificadas, assim como as produções e o compartilhamento de informações pelo sistema e o sistema global de localização, que é o famoso GPS. Professor, por que existe tudo isso? O senhor falou entre espaço econômico e tal, mas somente por isso? Olha, eu tenho que te falar que todos esses meios de tecnológicos, eles principalmente advêm do setor econômico. Porque pense só, antigamente, né, a partir do século XIX, as transações econômicas elas passaram a ser cada vez mais potencializadas e necessitavam de meios que fossem cada vez mais rápidos. Eu não poderia fechar um negócio daqui a 6 meses, né? 3 meses para eu enviar uma carta de contrato para um tipo de comércio, para um tipo de indústria lá da Inglaterra, que eles precisavam ler, né, assinar ou não, para depois de 3 meses eu ter a resposta, ou seja, totalizando 6 meses para fechar um negócio. Não. Então, os meios produtivos, o setor econômico principalmente, precisou investir nesses meios de comunicação, para que eu pudesse, da minha casa, né, dos escritórios, ligar para a empresa que está lá na Inglaterra e falar, ó, nosso contrato vai ser assim, assim, assado, nós vamos ter tantos de lucro, você quer entrar nessa participação? Ou seja, os satélites, os meios de comunicação, em um primeiro momento, eles são criados justamente com o intuito de facilitar a comunicação entre as empresas, facilitar o fechamento de negócios entre multinacionais, ok? E aí, obviamente, que esses recursos eles perpassam do setor econômico e perpassam para os meios sociais, né? Que hoje em dia nós utilizamos de muitos desses aspectos, né? A própria comunicação, a rede de comunicação, a rede de internet, o próprio sistema de localização, que é o GPS, enfim, são diversos. Trouxe para vocês aqui esses avanços tecnológicos em sociedade, ou seja, transporte, mobilidade, transações econômicas, medicina, informação e communication. Se liga só. Trouxe para vocês aqui, mais para vocês visualizarem mesmo, porque eu já falei sobre tudo isso nos slides anteriores. Mas olha aqui, trouxe para vocês os trem-balas. Os trem-balas, eles são meios de transporte que eles se locomovem, né, cada vez mais rápido de uma cidade para outra. Eles são principalmente muito potentes lá na região do Japão. Ou seja, eles são trem-balas que você consegue conectar Tóquio, a capital Tóquio, a Nagoya em questão de minutos, né? Ou seja, um trem-bala atinge uma velocidade gigantesca e consegue te levar de um espaço para outro em questão de minutos. Nós também temos os aviões que também oferecem o mesmo tipo de logística, mesmo tipo de lógica e coisa nesse sentido. Nós também temos os carros que eles estão cada vez mais com equipamentos que proporcionam uma rapidez muito grande, né? Que locomovam justamente dentro de um mesmo espaço, do espaço urbano. Nós também temos
os próprios ônibus e coisas nesse sentido. Mas nós também temos, como eu acabei de falar para vocês, graças ao advento das tecnologias e dos satélites em órbita da Terra, nós temos os quesitos de mobilidade, que são os quesitos de localização espacial. Justamente você consegue compartilhar uma determinada localização, né, utilizando o seu sistema de referência, e ele vai oferecer uma localização precisa. Não consigo me locomover dentro desse espaço. É um espaço novo, um espaço que eu nunca convivi, então a partir de hoje, mas eu quero viajar para essa localidade. Eu cheguei em uma cidade nova, não sei me locomover. Coloco no GPS, coloco no meu Google Maps e ele vai conseguir fazer com que eu me locomova e eu consiga chegar em um hotel ou coisa nesse sentido. Nós também temos as transações econômicas. Como eu disse, não precisa mais você ter um dinheirinho em papel. Você pode ter um cartão de crédito, você pode ir ou você pode ir também a um caixa eletrônico que você vai conseguir tirar dinheiro de qualquer forma. Mas não... Bom, recentemente nós temos a tecnologia do Pix, que é uma tecnologia totalmente brasileira, né? Um responsável justamente por você fazer e transferir dinheiros para uma outra localidade, né? Para um outro destinatário rapidamente utilizando os dados da outra conta. Né? Nós também temos justamente os avanços da medicina, como os métodos contraceptivos. Tem os bitcoins também, que são as moedas que elas são criptografadas, que elas só existem no mundo digital, que elas só existem no mundo virtual. Mas assim como nós temos a medicina, nós temos os métodos contraceptivos, como eu disse para vocês. Recentemente nós temos as vacinas, que elas são também avanços da tecnologia, que elas também são avanços que buscam resolucionar algum tipo de problema. Os meios de informação e comunicação, como o próprio telefone, que você pode se comunicar com outra pessoa de qualquer espaço. Você tem o WhatsApp, você tem o Telegram, você tem os portais de informação que mantêm você atualizado 24 horas por dia. Você tem os meios de compartilhar, que não são meios jornalísticos, mas são meios também que proporcionam justamente com que você consiga compartilhar informações, localizações, fotos e coisas nesse sentido, que são as redes sociais, justamente graças aos satélites. Bom, todos esses fatores, junto aos outros que nós já trabalhamos aqui durante essa aula, eles modificam a forma como nós conseguimos lidar e sentir o mundo, o espaço físico ao qual nós estamos inseridos. Justamente porque eles vão comprimir o espaço-tempo. Professor, o que é essa compressão do espaço-tempo? Essa compressão do espaço-tempo, ela é uma teoria proposta por um geógrafo brasileiro chamado David Harvey, o qual ele vai sugerir que a forma como nós sentimos o mundo, ela vai se modificar graças aos avanços da tecnologia, principalmente os meios de transporte e comunicação. Como assim, professor? Da seguinte forma, as distâncias físicas de um espaço para o outro, elas prevalecem as mesmas. Isso não é quase impossível de modificar, né? Que uma cidade, a distância de uma cidade para uma outra cidade, é quase impossível você diminuir a quilometragem entre elas. Isso é impossível. No entanto, os avanços tecnológicos de transporte e de comunicação, eles alteraram a forma como nós nos locomovemos dentro desse mesmo meio. Observe só, esse esquema que ele propôs, o David Harvey, ele vai falar o seguinte, que entre 1500 e 1840, a velocidade média de uma carroça, que era o principal meio e mecanismo de se locomover dentro de um espaço, atingia 16 km por hora. Ou seja, uma carroça entre 1500 e 1840, em uma hora, conseguia percorrer somente 16 km. Entre 1850 e 1930, já existem os avanços tecnológicos referentes às locomotivas e aos barcos a vapor, justamente porque nós já temos a descoberta da hidráulica e do vapor lá na Revolução Industrial. Ou seja, esses meios, né, a locomotiva a vapor e os próprios barcos a vapor, eles vão propor novas quilometragens a cada hora. Observe só. As locomotivas a vapor, eles vão proporcionar que você se mova de um espaço para o outro. E dentro de uma hora, 104 quilômetros. Ou seja, dentro de uma hora, você, alocado dentro de uma locomotiva a vapor, conseguiria se locomover 104 quilômetros dentro de uma hora. Com um barco a vapor, você já conseguiria percorrer 56 quilômetros. Ou seja, é muita quilometragem, né, se nós pararmos para comparar com as carroças, né, lá de 1500.
Já em 1950, nós vamos ter, né, a descoberta dos aviões, os primeiros aviões que nós vamos ter na humanidade. Inclusive, o primeiro voo tripulado do mundo é de um brasileiro, que é o Santos Dumont, como vocês bem sabem. Olha só, em 1950 nós temos os aviões a hélices, que faziam entre 460 a 640 quilômetros dentro de uma hora. Ou seja, dentro de uma hora, inserido dentro de um avião, você conseguiria percorrer até 640 quilômetros. Ou seja, as distâncias elas prevalecerão as mesmas. As distâncias do espaço físico, elas prevalecem. O que prevalece é a forma com que você se modifica dentro desse espaço. Você consegue acessar outros espaços de maneira muito rápida. O tempo é comprimido. Olha só, então nós temos a diminuição sensitiva do espaço-tempo. Nós entendemos que nós conseguimos nos chegar a determinada localidade muito mais rápido, né, do que fosse com tecnologias muito mais precárias. Nós temos a integração da economia, justamente colocando aqueles fatores que nós já trabalhamos aqui em sala de aula. Nós temos a integração da política, ou seja, o reconhecimento de diferentes chefes de Estado que poderão validar uma eleição. E um exemplo muito grande disso é a própria eleição do Joe Biden recentemente nos Estados Unidos, né? O Joe Biden recebeu apoio e reconhecimento de diferentes chefes de Estado, né? Inclusive do Brasil, né? Ou seja, esses reconhecimentos de outros chefes de Estado, de outras nações, eles fortificam, fazendo valer com que aquele governo é um governo que é reconhecido, que vai ser um governo que pode oferecer grandes transações econômicas, né, grandes fluxos econômicos entre nações e outras, ok? E nós temos também os fluxos de informação e acesso a outras culturas, justamente por conta desse consumo que não se vai se limitar somente ao espaço onde estamos inseridos. No entanto, a gente precisa nos atentar para uma coisa, que o espaço-tempo ele só vai ser comprimido observando a classe econômica que uma pessoa tem. Porque observe só, se nós estamos falando de desenvolvimentos econômicos, se nós estamos falando de desenvolvimentos tecnológicos advindos de um sistema de um sistema econômico que ele visa justamente lucrar cada vez mais, o acesso a essas tecnologias, o acesso a esses equipamentos e recursos, ele também vai ser vendido. Essa compressão ela vai acontecer da seguinte forma: quero chegar em São Paulo, quero viajar para São Paulo, mas eu não tenho muito poder aquisitivo para comprar uma passagem de avião para ir até São Paulo. Então, eu tenho um poder aquisitivo para comprar uma passagem de ônibus. Vai demorar 5 ou 6 dias para que eu consiga sair da minha cidade e chegar até São Paulo. No entanto, eu vou para São Paulo porque eu quero ir a um show. Né, vai um amigo meu e eu para esse mesmo show. Mas o meu amigo ele já é mais elitizado, já tem recursos maiores que eu, então consegue comprar uma passagem de avião. Ou seja, ele vai comprar uma passagem de avião e dentro de horas ele vai estar lá em São Paulo. E eu vou precisar demandar alguns dias, né, dispor de alguns dias para que eu consiga chegar até São Paulo, tanto para ir quanto para voltar. Ou seja, o espaço se comprimiu, o espaço foi comprimido de acordo com o meu poder aquisitivo, com a capacidade de monetária que eu tenho de comprar essa tecnologia que vai fazer com que eu consiga me locomover mais rápido ou mais lento dentro do mesmo espaço, ok? Não conseguiu entender ainda? Trouxe mais exemplos para você. Observe só. Trouxe para vocês 2 time-lapses, ou seja, dois eventos que eles foram muito bem, que eles foram acelerados. Observe aqui, nós temos uma cidade, né? Eu estou muito olímpico, então eu trouxe a cidade de Tóquio para vocês verem o pôr do sol. A gente sabe que o pôr do sol demanda de horas para que o sol consiga se pôr no horizonte, né? Mas aqui você consegue ver um pôr do sol, um anoitecer de uma cidade em questão de segundos. Né? O espaço mudou? Né? O fenômeno mudou? Não. O que mudou foi a sensação com que eu estou vivenciando esse evento. Assim como uma planta que demora meses, demora, né, mais de 2 meses para crescer, eu consigo ver em questão de segundos. Né? Ou também são as aulas virtuais, ou seja, são a quebra de barreira fixa, de barreira física. Não precisamos estar inseridos dentro do mesmo espaço para que consigamos proporcionar aulas para vocês, que vocês consigam se preparar para uma prova que é física. Ou seja, que vocês consigam aprender as estruturas de redação, os temas de redações, né, os eixos temáticos que vocês precisam entender para conseguir elaborar a prova.
Nós temos os compartilhamentos de informação, as redes sociais, que são meios de comunicação entre as pessoas, né? Ou seja, são meios de compartilhamento de informação, da vida privada, de localizações e diferentes outros fatores, ok? Bom, alguns impactos também precisam ser levados em consideração quando nós falamos de tecnologia. Observe só, os meios de segregação, né, os impactos, os avanços da tecnologia, eles também são meios de segregação social, visto que os altos custos, muitas ferramentas elas têm um custo muito elevado. E né, nós estamos divididos dentro de uma sociedade capitalista entre classes sociais, entre proletário e dono do capital. Ou seja, as pessoas que não têm tantos recursos financeiros, elas não conseguem ter acesso a alguns tipos de tecnologia. Eu, com meu salário, não consigo comprar um carro de 200 ou 500 mil reais. É impossível para mim ter acesso a esse recurso tecnológico. Ou seja, algumas tecnologias, muitas tecnologias, na verdade, eles são meios de segregação social. Eles privam muitas classes sociais, eles privam muitas sociedades de fazer uso daquele meio, de fazer uso daquele tipo de entretenimento, daquele tipo de tecnologia, daquele tipo de benefício, né? A gente precisa pensar, né, no quesito de vacina, no período que nós estamos vivendo. O Haiti, que é o país mais pobre das Américas, não começou o sistema de vacinação contra a Covid-19 ainda. São esses quesitos. Bom, as tecnologias também elas oferecem um mundo digital, um mundo cada vez mais digitalizado. Ou seja, esse mundo cada vez mais digitalizado, ele oferece que várias pessoas consigam inventar diferentes facetas, né? E os discursos de ódio, eles são muito presentes dentro desses espaços, porque eles são atitudes discriminatórias, intimidadoras, desaprovadoras, antagônicas e ou prejudicial em relação a uma vítima. Ou seja, quando eu descaracterizo uma pessoa, né, inferiorizo uma pessoa por conta das suas características dentro de uma internet. Né? E as crises identitárias também, ainda pensando nesse mundo virtual. Como é um mundo que você não precisa estar perto para conhecer ou para ter acesso, muitas pessoas elas criam diferentes identidades dentro desse mundo. Né, o que se choca com a sua realidade. Né? São crises de identidade, são crises de personalidade criadas dentro desses meios. Ok? Bom, a gente precisa entender que esse mundo digital, que esse mundo advindo dos recursos tecnológicos, dos avanços das tecnologias, eles não são um espaço ao qual não existem leis específicas. São espaços que existem regulamentos específicos ao qual nós precisamos estar atentos. Ok? Então nós temos aqui a Lei 12.965 de 2014, 23 de abril de 2014, que é o Marco Civil da Internet. Professor, o que é o Marco Civil da Internet? Ajude-me. O Marco Civil da Internet, ele busca definir e consolidar os direitos, deveres e princípios para o uso e o desenvolvimento da internet no Brasil na forma livre, aberta e as regras de proteção aos usuários. Ou seja, o Marco Civil da Internet é como se fosse uma constituição desse mundo digital. Como assim uma constituição? Porque nele, né, por meio da Lei 12.965 de 2014, existirão as normativas do que pode e o que não pode fazer. E olha aqui, eu trouxe para vocês 4 dessas normativas. Eu trouxe para vocês a garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamentos nos termos da Constituição Federal. Lembra que lá na aula de cultura eu falei para vocês o seguinte, que a liberdade de expressão ela é um direito democrático, mas ela não é um direito democrático concreto, porque você pode ter suas opiniões, você pode ter as formas de se expressar, você pode criar um determinado conceito para tudo que você conseguir entender, né, na sociedade. O que você não pode é ferir ou denegrir a personalidade e a imagem de um terceiro. Você não pode, né, fazer com que a pessoa se sinta desmoralizada por conta da sua opinião. Você não pode segregar uma pessoa, humilhar uma pessoa. Aí não é mais liberdade de expressão, aí é crime, ok? Então, garantir a liberdade de expressão na Constituição, de acordo com a Constituição. Posso ter a opinião que eu quiser. Se eu ferir a integridade de alguém, eu tenho que ser punido tal qual. Se eu não ferir, ok. A inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sua proteção e indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Bom, o que é a inviolabilidade da intimidade da vida privada? Bom, eu tenho os meus meios de comunicação. Eu tenho WhatsApp, eu tenho Facebook. Não tenho Facebook. Eu tenho Instagram, eu tenho Twitter, eu tenho Gmail.
todos esses meios, eu não quero que eles sofram, eu quero que a minha privacidade seja garantida. Eu não quero, se alguém utilizar de algum meio meu sem a minha autorização para que efetue tal, aí eu estou perdendo o direito à minha privacidade. Aí está sendo inviolado o meu direito de agir como eu quero dentro desse espaço, né? E eu só posso ter a minha privacidade quebrada a partir do momento que existe uma demanda judicial, né? Ou seja, que eu perco, se eu cometer algum tipo de crime, aí eu vou ter que ter a quebra da privacidade dos meus meios de comunicação, seja Gmail, WhatsApp, coisa nesse sentido. Proteção da privacidade, como eu falei para vocês, e a responsabilização dos agentes de acordo com as suas atividades nos termos da lei. Justamente se eu feria algum crime que ele está previsto na Constituição, eu preciso ser punido. Eu devo ser punido de acordo com a gravidade do meu crime, ok? Bom, é basicamente isso, a lei, o Marco Civil da Internet, é basicamente isso também que nós temos para falar para vocês hoje sobre informação e tecnologia. Ou seja, as tecnologias são esses auxílios que auxiliam é ótimo. São esses meios que auxiliam a sociedade a resolucionar problemas e a avançar cada vez mais, seja economicamente, politicamente e socialmente, ok? No entanto, elas também oferecem mecanismos de segregação social, segregação espacial. Os recursos tecnológicos, eles não são igualitários para todas as sociedades. As sociedades mais pobres, elas não têm tanto acesso à tecnologia, à informação, justamente a economia cada vez mais globalizada, justamente porque eles não têm as cifras monetárias para conseguir ou para efetuar tal. Ok? Bom, espero ter ajudado vocês. Nos encontramos na próxima semana. Tchau!